Olá pessoal, meu nome é José Renato, eu sou analista de investimento e trader, responsável pelo conteúdo do canal aqui do YouTube e do perfil do TradingView. Se você já não me segue, tá vendo esse vídeo, curte o canal, tá? Segue o perfil do TradingView, porque aqui eu falo sobre análise técnicas de ações, futuros e moedas. E hoje eu vou começar uma série de vídeos na parte educacional, explicando aqui a minha lógica de entrada. Acho que é válido. Eu, como analista de investimento, dou as minhas recomendações, mas acho interessante também que quem me segue aí, quem gosta das minhas análises, entenda o que eu estou vendo, para você também ter mais confiança na lógica, nos posicionamentos de stops. Então, eu resolvi fazer esse vídeo educacional explicando as entradas, que vai facilitar o seu entendimento no quais são os pontos que eu estou vendo, e também vai te ajudar aí no seu desenvolvimento como trader também, né? Eu acho que seguir as análises é uma forma de você é, reduzir o tempo gasto que você faz, né, para fazer seus investimentos, mas é importante você ter um entendimento racional de quem você segue. Então, por isso que eu resolvi explicar todas as minhas entradas, todo o meu racional por trás das entradas. É uma lógica, tá, que eu fui, assim, fui absorvendo, fui criando com o tempo dos materiais que eu estudo, né, dos autores que eu já estudei, e essa é a forma que eu dividi em três grandes grupos de entradas, e isso para mim funciona já há muitos anos. E esses três grupos de entradas eu dividi ele em manipulações de traps, consolidações e tendências fortes, tá? Um momento, algum tempo atrás, eu tinha algumas outras subdivisões, eu agrupei tudo para essas divisões, eu acho que assim funciona melhor e é mais fácil até de explicar para quem tem dúvida essa minha visão de mercado. Então hoje eu vou falar de traps, tá? Que são manipulações em tendências. A manipulação de tendência, ela tem alguns passos que eu espero que aconteça. Não é um movimento que acontece todos os dias, mas é um movimento muito assertivo e com bom risco-retorno, tá? É importante que um primeiro passo aqui é a manipulação de tendência, que ela tem que ter uma tendência, né? Geralmente é uma tendência, pode ser um canal estreito ou um canal largo. Nunca faça uma tendência de rompimento, porque pode ser uma exaustão de um rompimento. O segundo passo é que essa tentativa de tendência, no caso aqui, eles têm a tentativa de reversão da tendência. O terceiro passo é aguardar a manipulação, e o quarto é esperar a correção. Então, eu vou explicar aqui detalhadamente todos esses passos e quais são as entradas, quais são os alvos que eu vejo, e qual o racional para isso aqui funcionar tão bem, tá? Vamos lá, vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível para ficar algo bem resumido, enxuto, porque fica melhor também até para você que está assistindo. Bom, o primeiro passo é que tem uma tendência vigente, tá? Essa tendência vigente, ela, como eu disse, pode ser um canal largo ou pode ser um canal estreito, assim, tá? Então, vou deixar como exemplo aqui um canal largo. Essa tendência vigente, ela tem que estar numa direção de uma tendência primária ou secundária, né? Tendências primárias e secundárias são tendências que geralmente a gente vê. As tendências primárias a gente vê isso em tempo gráfico diário, e a secundária a gente pode ver isso 4 horas, 1 hora, tá? Existe a terciária também, que geralmente acontece no intraday. Bom, enfim, essa esse ponto aqui de reversão, isso que geralmente acontece numa máxima antiga, assim, ou num topo bem antigo, tá? Aí eu vou deixar aqui marcado. Isso aqui pode ser tipo que o mercado fez aqui um topo lá antigo, deixou esse topo, aí ele acabou depois fazendo uma tendência aqui. Pode ser algo mais ou menos assim. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Então pode ser algo assim, tá? Que deixou lá um topo e depois ele vai e pega uma tendência acima aqui, e ele vem chegando para romper essa tendência, mas já é a tendência, já sai de uma consolidação, chegando numa tendência. Tá? Isso aqui, vou deixar com esse exemplo, mas só para você entender o que é uma máxima relevante do preço, não importa qual seja essa máxima, porque máximas e mínimas, ou topos e fundos, elas existem para serem rompidos. Querendo ou não, uma hora vai ser rompido. Bom, aí essa tendência ela chega, e tem nessa tentativa de reversão o que a gente chama de trap, que é o início do trap, que é nesse caso aqui a gente tem, se você olhar, tem as bull traps e as bear traps, mas não importa o termo, são traps. E traps significa é,
que está te enganando, né? Vai te induzir ao erro, vai te induzir ao erro de entrar numa posição errada. Então, quando ele faz essa tentativa de reversão, isso aqui é uma manipulação para que traders mais inexperientes ou geralmente são traders inexperientes que fazem isso, eles começam a fazer venda. Primeiro, ele vende nesse rompimento, tá? Ele vai aguardar, ele espera esse rompimento. As pessoas começam a vender aqui, ó. Vou mostrar a lógica. Geralmente eu ponho quando ele faz esse rompimento de fundo aqui, tá? Quando eu vejo que ele rompeu o fundo na tendência, eu ponho isso aqui como um impulso. Você olha aí nos meus estudos, eu deixo isso aí como eu escrevo aqui impulso, liquidez. Por que eu coloco isso como impulso e liquidez? Tá escrito aqui. Porque eu sei que o preço, as pessoas vão vender essa perna aqui em vários pontos, tá? Um ponto que geralmente se vende logo aqui abaixo, então, quando ele rompe, então eles vão vender por quê? Eles estão enxergando? Eles estão enxergando que o preço vai continuar fazendo uma tendência de baixa aqui e reverter. Então eles querem vender no melhor preço. E aí, quando o mercado fecha um candle bem forte aqui embaixo, eles vendem aqui. Esse aqui é o primeiro ponto de venda. O segundo ponto é eles vendem aqui na metade dessa perna aqui, porque eles estão enxergando esse movimento. Se ele não aconteceu assim, eles estão enxergando que o movimento vai acontecer aqui na metade. E aí, essa área aqui acima, né, do impulso, como eu coloco no liquidez, algumas vezes eu coloco até uma caixinha aqui, porque isso me mostra que aqui vai ser um grande conjunto de ordem stop. Porque quando eu ponho liquidez, você tem que entender que ali eu estou tendo uma interpretação que ele é um ponto de stop, que realmente é. As pessoas começam a vender aqui, elas vendem aqui no fundo do rompimento, aí depois elas vendem aqui, e depois de ter vender aqui, ó, nessa máxima, porque ela quer tentar que esse preço continue uma reversão. Mas tentativas de reversões, elas são falhas, né? Elas falham muito, e porque a tendência sempre tende a ser mais forte do que uma agressão, uma tentativa de reversão. Aí a lógica vai se completando da seguinte forma: ele fez esse fundo mais baixo, e aí quando ele atravessa essa perna aqui, atravessa essa zona de liquidez, então pode acontecer duas coisas. Quem está vendido, conforme essa pessoa aqui, esse trader ou essa instituição que está tentando fazer essas vendas, e não se engane, não são apenas trades, pessoas físicas que fazem esse erro, não, tá? São grandes instituições também que também cometem esse erro e erram no lado do preço, né? Eles estão chegando uma reversão e não acontece, e eles têm que fazer algumas formas. Uma forma, quando ele atravessa essa zona aqui de liquidez, ele pode estopar, né? Que é isso que é a tendência aqui primária aqui. Os comprados querem que eles estopem, né? Eles podem estopar, que isso vai gerar liquidez para quem está fazendo a tendência voltar a comprar, tá? Ou eles podem aguardar a operação e tentar esperar que esse preço corrija, ele entra aqui na zona que ele fez as vendas, essa aqui é a zona que ele fez a venda, e ele começa a estopar também, que aí ele vai estopar, não vai estopar no prejuízo, mas estopa no 0 a 0. Mas ele sabe que ele já perdeu esse movimento aqui, tá? Então, a correção, a perna 4, é onde quando o preço retorna na zona de entrada dos vendedores que erraram, né, que já caíram aqui, foram enganados pela tendência, e é aí essa zona aqui que eu faço as entradas. Aí eu vou explicar como que eu faço. Eu gosto de pegar um FIBO aqui, esse FIBO aqui eu vou passar os níveis, é simples, tá? Não tem mistério e tal, mas é uma forma mais lógica que eu encontro para fazer minhas entradas, até para definir meus alvos. Eu pego um FIBO. Esse FIBO aqui eu coloco em 2/3, tá? Aqui eu uso 33 e aqui 38,2, eu ponho em 33 porque eu gosto de ver em terços essa perna. Eu vejo o primeiro terço, o terço do meio e o último terço, tá? Mas eu utilizo esses 61 e o 38,2, né? O 61 é um FIBO bem utilizado, e o 38 só o inverso do 61, né? Próximo ao zero. E aí eu uso essas zonas, e aí essas zonas são as minhas zonas de entrada. E qual é a lógica para eu escolher qual zona que eu vou entrar?
Quando é uma tendência forte, muito forte, ele faz, sem topos aqui, sem consolidações, ele faz esse movimento de rompimento, mas é uma tendência que está vendo muito longa, eu entro aqui no 38 ou no primeiro terço. Porque a tendência tende a só dar um repique aqui e depois continuar muito forte, tá? E aí ele vai seguir aqui a tendência para o alto, é o melhor movimento que acontece. O stop, eu mexo sempre aqui na expansão dessa perna, 1,61%, tá? Ah, mas por que você usa 1,61%? Que foi com os anos que eu fui ajustando. Eu entendo que o ponto bom aqui é 50% dessa perna, mas eu gosto de deixar uma margem ali, põe 61, que eu sei, se ele passar dessa zona, aí ele vai pegar uma tendência para baixo e eu não tem por que eu sair, eu errei também na interpretação. O último terço aqui, quando eu vejo que uma tendência já está enfraquecida, é um canal alargado, aí eu gosto de entrar aqui no último terço, tá? É o melhor risco-retorno, porém, quando em certos momentos, se você não entrar no primeiro terço, o preço simplesmente ele não vai lá, aí você fica aqui no ponto de ônibus e você, se você quiser entrar aqui, você não entra e o trade acontece. Mas tem algumas formas aqui que o mercado faz. Tá? A melhor forma é que faça esse movimento, mas muitas vezes acontece isso. Ele entra aqui, ele faz um teste nesse fundo aqui, tá? Ele faz um teste nesse fundo. Porque da mesma lógica, ele tem liquidez, ele vai fazer um teste de liquidez nesse fundo e depois ele pode pegar a tendência para cima. Então, por isso que o stop tem que estar afastado. Tá? Da mesma lógica que nem nosso stop aqui, ele tem que estar afastado. Ah, então por que você não pega aqui na venda também e não deixa o stop? Porque a melhor operação é sempre na direção da tendência. Tá? E nesse caso aqui, eu vou sempre esperar uma operação na tendência de alta, que ele é essa tendência que a gente está procurando, tendência de alta. Então deixa o stop fora. Aí qual que é o gerenciamento que eu faço? O gerenciamento é da seguinte forma. Como eu vou botar um exemplo aqui, entra no primeiro terço, tá? Se o trade faz esse rompimento, um terço, eu vou esperar ele tocar no topo da tendência que ele manipulou da perna. Não necessariamente a perna tem que ser longa, às vezes pode ser uma pequena perna, assim, já para mim já vale. Importante ele tomar a liquidez aqui desse topo. Então eu faço assim, ó, eu gosto de pegar essa perna. Quando ele chega aqui nessa zona, eu vou botar aqui como uma zona de stop. Acho que vou usar aqui nosso de stop. Deixa eu ver se eu sei usar isso. Esse aqui, ó. Então vamos botar aqui, ó. Isso aqui foi legal. Então, quando ele chega aqui na entrada, eu vou fazer o seguinte forma. Eu tenho um alvo que é a expansão dessa perna, tá? E essa expansão dessa perna eu deixo aqui com um alvo. Então, quando ele chega aqui nessa zona de stop, ou ele chega nesse topo aqui, eu já trago aqui meu preço para o 0 a 0. Trago para o 0 a 0 e aguardo a movimentação dele. E aí, se ele rompe aqui 50% desse movimento, que é uma zona também de realização, quando ele chega nesse topo, eu já trago aqui um stop aqui para ficar no positivo. Ó. E aí eu vou trazendo a área, essa expansão de 100%, ela é importante porque aqui é uma área de realização. Às vezes o preço pode fazer da seguinte forma, ele pode chegar aqui e fazer uma consolidação nesse ponto e uma correção mais profunda, tá? E aí eu vou tentando sempre jogar esse meu stop aqui para os fundos e trazendo meus trailing stops para perto. Mas é sempre importante, a partir do momento que ele faz rompimento, chega nesse topo, você colocar no 0 a 0, porque o preço realmente ele pode agarrar aqui e acabar retornando no seu ponto de entrada. E se ele andou a favor, a gente sempre tem que proteger, porque a gente não vai ter mais risco nenhum. Então, se a gente pega uma tendência muito forte, a gente pode seguir com um preço, assim, fazendo um risco ganho de 4 para 1, 3 para 1, 6 para 1, porque a gente tem que seguir os stops para em algum momento o preço tende a voltar, porque o preço se move em ondas, né? Então ele não vai pegar uma tendência aqui eterna e vai subir, a gente nunca mais vai voltar nesse preço, porque ele pode fazer uma correção para cá, mudar de ciclo, fazer outras tendências. Então a interpretação do movimentação do preço é importante, mas a lógica de entrada é esse racional, tá? Resumindo, é ter uma tendência, ver uma tentativa de reversão, essa tentativa de reversão ser manipulada, aguardar a correção, fazer a entrada ou no primeiro terço ou no terço do meio, fazer uma proteção aqui
na realização da metade desse movimento, e aqui você pode proteger, ou você pode encerrar aqui também o seu trade também, tá? Depende de como essa tendência segue. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, ficou um vídeo um pouco mais longo que eu gostaria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o comentário, se tiver dúvida eu respondo também. Segue aqui no perfil do TradingView, segue aí no YouTube também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado.